Oi pessoal, paz do Senhor. Eu me chamo Meirielle, tenho 18 anos, atualmente moro na cidade de Vilhena, Rondônia, e trabalho como cabeleireira. Hoje eu vim dar um depoimento bem rápido desse livro aqui, que traz por título Brilho Raro, Esquecido ou Ignorado. A autora dele é a Jaqueline Oliveira, tá? Eu vou explicar um pouquinho da trajetória que eu tive pra ter esse livro aqui. Em 2021, ano passado, eu participei de um congresso, né, depois de muito tempo em relação à pandemia, né, que teve, e eu participei de um congresso que teve lá em São Miguel do Guaporé, que foi do Comadem, foi da liderança dos jovens, né, do estado de Rondônia. E lá teve um sorteio deste livro que eu particularmente queria ganhar muito. A partir do momento que a autora foi lá e falou sobre a obra dela que ela tinha escrevido, eu me interessei muito no livro, eu e minhas amigas, né? E eu coloquei o desejo no coração que eu queria ganhar um livro. E não é que Deus me presenteou com o livro, ele me presenteou com o livro e esse ano eu comecei a ler ele, já terminei a propósito. E eu vou, em rápidas palavras, em algumas perguntas vou estar falando o que eu achei do livro e tudo mais. A primeira pergunta é sobre as dificuldades que eu tinha antes de começar a ler o livro. Bom, no momento que eu comecei a ler o livro, eu estava ansiosa e muito angustiada. E assim, eu fui começando a ler e fui me tranquilizando um pouco. E quando eu fico assim, quando eu tô triste, quando eu tô passando por algum problema ou pressão psicológica, eu procuro ler alguma coisa, ler a Bíblia, ler um livro. Eu tenho lido a Bíblia diariamente, claro, mas eu tento aprimorar mais em outras coisas, livros cristãos. Eu tenho vários livros cristãos aqui em casa, então assim, quando eu tô passando por algum desses processos assim de tristeza, alguma coisa assim, eu procuro ler outro livro além da Bíblia. A segunda pergunta é como que está a minha vida após eu ler o livro. Bom, a leitura do livro me fez ter curiosidade em ler sobre o livro de Esther. Esse livro aqui, ele fala sobre a Esther, a rainha Esther, mas eu já sabia mais ou menos a história da rainha Esther, já ouvi falar, entre aspas, né, já ouvi muito falar sobre a rainha Esther, mas eu nunca tinha pegado para ler assim na Bíblia sobre a rainha Esther. Então o livro me induziu a ler o livro de Esther. E eu estou lendo o livro de Esther e eu gostei muito da história de Esther, estou gostando na verdade da história de Esther. E lá mostra todo o caráter que Esther tinha e mostra também as dificuldades que ela enfrentou naquela época, que assim, essas coisas, as dificuldades, as angústias, as tribulações que ela passou, não somente está acontecendo no dia de hoje, no dia atual, não somente acontece com alguma garota no dia atual, aconteceu já nos seus antepassados. Então assim, ela abre um pouco a mente assim, porque às vezes a gente pensa que as coisas de ruim só acontecem com a gente, e o livro mostra que a história de Esther foi bem complicada, assim, né? Ela passou por vários momentos de dificuldades, mas mesmo assim ela não perdeu os seus princípios e nem o seu caráter, né? É uma coisa muito interessante. Então, esse livro me ajudou nessa questão e também a conhecer um pouco mais sobre a história de Esther. A terceira pergunta é sobre o que eu sentia antes de ler o livro. Bom, em questão do que eu sentia, eu não entendi um pouco essa pergunta se é sobre os meus sentimentos. Mas se for sobre os meus sentimentos, o que eu sentia, eu tava com uma angústia muito profunda no meu coração. Mas através de eu ler no livro, eu fui refletindo, sabe? Eu fui refletindo. O livro, ele traz muitas reflexões e muitos conselhos também. Então, assim, é muito bom, sabe? A gente receber conselhos, porque atualmente a gente não, infelizmente a gente não recebe isso. Geralmente as pessoas fazem julgar a gente e a gente ficar pior do que a gente estava. Então assim, o livro, ele é como se fosse um manual. Ele dá vários conselhos bons, né, para quem tá passando por dificuldade, quem tá enfrentando algum momento difícil e não sabe como lidar. O livro, ele te ajuda nessa questão. A autora foi muito sábia em colocar as palavras que colocou aqui, porque são várias coisas que estão aqui que nos ajudam, sabe?
Às vezes a gente tá passando por um dia ruim, mas ao ler o livro a gente acaba melhorando e acaba confortando o nosso coração. Então, assim, essa foi a conclusão que eu tive do que eu sentia antes de ler o livro. A penúltima pergunta é qual foi o resultado que eu tive ao ler o livro. Bom, eu tive resultados positivos, mudei minha forma de pensar em algumas coisas, em alguns aspectos. Eu digo alguns porque a maioria dos que estão aqui eu já tinha certeza, só me fez confirmar do que eu realmente pensava. Então, assim, tinha algumas dúvidas que eu tinha e o livro me tirou as dúvidas. Então, esse foi o resultado que eu tive. Como foi a experiência? Bom, eu nunca tinha lido um livro parecido como esse. Esse livro aqui, eu digo que ele é exclusivo para as meninas, né, as adolescentes, porque tudo que relata aqui realmente é o que acontece com a gente, mulher. São coisas de princípios e valores, né? Por isso a capa do livro diz, né? Brilho errado, esquecido ou ignorado. Esse brilho significa os seus valores, na minha opinião, significa os valores e os seus princípios, né? Se você tem esquecido ele ou ignorado, porque muitas das vezes a pessoa sabe do princípio e dos valores que ela tem, mas não valoriza, ou simplesmente esquece, ou como diz o livro, esquece ou ignora. Então, assim, foi uma experiência muito boa ler o livro, a autora está de parabéns, gostei demais dessa leitura que tive. Ele não é um livro difícil de entender, uma linguagem muito boa, assim, realmente para jovem e esse público mais adolescente, assim. Então é isso, gente, em resumo, o que eu achei sobre o livro. Ele é um livro muito bom, eu nunca tinha lido algo parecido, tá? Eu digo que ele é exclusivo para as mulheres, né, que passam por... Não somente as mulheres que passam por situações difíceis, mas uma leitura mais para feminina, né? Uma leitura mais para as meninas. Então, assim, você jovem que gosta de ler, assim como eu gosto de ler, às vezes não tenho tempo, mas procuro sempre estar ali, nem que seja um documentário. Mas é isso aí. Esse foi o depoimento que eu disse sobre o livro. Espero que tenha despertado a curiosidade em vocês também em ler. O livro não é um livro muito extenso, tá? E a linguagem dele é muito, muito de boa para nossa faixa etária de adolescente, a jovem, ou você adulto também, porque os adultos também passam pelas coisas que foi narrado aqui nesse livro. Então, assim, o livro ele abriu muito a minha mente e é isso, eu gostei muito do livro e vou continuar aprendendo, né? Tentar, né? A gente é falho, mas a gente tem que tentar ser parecido com Jesus. E esse livro aqui é um livro cristão e é bem fácil de você adquirir ele. A equipe é uma equipe bem, como se diz, prestativa, sabe? E eu gostei muito.